microfone, tá? Tá bom, beleza? Paz, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem vos fala é o irmão Misael, né? Estamos começando mais uma escola bíblica dominical, né? A qual o Senhor tem falado conosco já. E nós agradecemos a Deus pela vida dos irmãos que estão
chegando, se achegando a nós aí, né, para compartilhar essa escola junto comigo, com o irmão Rafael. E agradecemos a Deus pela vida do irmão Rafael, que vai ministrar Amém. essa escola bíblica. E, irmãos, nós pedimos, primeiramente, compreensão dos irmãos, porque está sendo uma novidade para mim aí conduzir a escola, né? Eu estou me achando ainda no aplicativo que nós estamos realizando a escola, na plataforma aqui que estamos realizando a escola, né? Se alguma coisa dá uma travadinha, uma trancada aí, irmãos, tenham paciência conosco, que nós estamos no processo de aprendizagem, ok, irmãos? E também gostaríamos de convidar os Amém. irmãos a compartilhar, né? A compartilhar essa escola bíblica. Se você puder compartilhar, nós agradecemos, para que mais pessoas venham ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? Irmão Rafael, bom dia, Deus abençoe. Amém. Pode. Fala, Está com você agora, irmão Rafael. paz do Senhor. Amém. Bom dia aos irmãos, aqueles que estão acompanhando conosco, né? A escola bíblica ela é muito importante porque nós aprendemos muitas e muitas coisas que nos edificam a vida diariamente, né? São coisas que nós levamos para o nosso dia a dia. Estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos, né? Nesta minha segunda oportunidade de estar ministrando a escola bíblica, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco através da sua palavra, através daquilo que será trazido aqui nesta manhã. Sinta-se abençoado, e quem puder compartilhar a live vai ajudar também, né, a divulgar o trabalho. Bom, Misael. Vamos então dar início à nossa aula, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Vai funcionar assim, irmão. Nós vamos estar lendo os tópicos e o irmão Rafael vai estar comentando os subtópicos, né? Então, vamos dar início. Amém. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. O texto áureo nos diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Amém? A verdade prática nos diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Amém. Leitura bíblica em classe, né, se dá em Efésios, capítulo 2, do 20 ao 22, e Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Efésios 2, capítulo 2, a partir do versículo 20, nos diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 7, versículo 24 nos diz: todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Temos o objetivo geral. Irmão Rafael, o senhor quer comentar alguma coisa sobre a palavra que foi dita, ou a gente pode seguir? Não, a gente pode seguir, eu vou deixar para comentar mais especificamente nos tópicos, que eles vão trazer uma objetividade maior para o nosso aprendizado. Ok. Objetivo geral. O nosso objetivo geral é ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas.
Os objetivos específicos são explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio de seu Espírito. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Segundo, também é apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E o terceiro é refletir que somos templos do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Vamos à introdução. Por meio da reconciliação efetiva na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo o compara como um edifício em construção. Aqui nós podemos ver, né, na imagem um edifício, né, uma base da construção de um edifício. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Só um comentário a respeito desta questão. É interessante que eu estudando, né, para esta lição, eu pude entender melhor e dimensionar maior a questão da união entre a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, através desta imagem que nos mostra o nosso Cristo Jesus como a pedra maior e principal da base de uma construção. E essa imagem, ela nos mostra claramente que o próprio Senhor Jesus, ele faz a união das coisas e junta elas sobre si, formando assim a igreja do Senhor, né? Isso é muito Amém. interessante, essa imagem aqui que me clareou muito bem, assim, sabe, esta questão de Cristo ser a base da união, né, tanto tanto dos ensinos dos apóstolos quanto do testemunho dos profetas, né? Sim. E algumas curiosidades também que eu fui pesquisar, ela tem vários formatos, né, essa pedra angular, essa pedra de esquina. Ela tem vários formatos e está em várias edificações, né, em arcos também, onde passagem, né, de ruas, elas estavam em arcos, assim. E também eu pude ver algumas curiosidades que diz que haviam pedras angulares, pedras de esquina, essas de 12 metros de comprimento 12. ainda na antiguidade, 12 metros de comprimento. Então era um fundamento muito grande para grandes construções, né, grandes obras. Exatamente. E também eu tive a oportunidade de ver que muitas vezes os reis colocavam o seu nome, escreviam o seu nome nessas pedras para ter noção no futuro quem foi que construiu aquela edificação, né? Então, algumas curiosidades, né, que a gente pesquisando a gente nota. Vamos adiante, então, Rafael? Vamos adiante. Tá. Assim, o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo, templo Amém. do Espírito Santo, conforme a imagem. Um edifício espiritual. Agora, nós vamos voltar, irmão Rafael, né, ao primeiro... Eu acho que pode continuar aqui. Podemos continuar? Podemos continuar aqui, que daí que a gente já começa a falar melhor dos tópicos. Passamos a introdução, agora vamos para o tópico 1, subtópico 1. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus, conforme 1 Reis 8, 16 e 20 ali. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. A reconciliação, ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Pois por meio dela, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Olha só, Pois não, pois não. Pode terminar de falar, depois eu quero comentar a respeito dessa imagem. Tá, ok. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos
e membros da família de Deus. Glória a Deus. Fica à vontade, João Rafael. Olha só que interessante, no Antigo Testamento existia o templo, né? E dentro do templo existiam várias limitações, e inclusive no lugar santo dos santos, só o sacerdote poderia entrar e uma vez por ano, né? E é interessante que agora, nesta imagem que nós estamos aqui, a gente entende que a obra da cruz, ela é muito mais ampla e profunda, porque através de um ato só, né, o próprio Senhor Jesus, ele fez com que as leis cerimoniais fossem tiradas do contexto, por assim dizer, né? Ele fez com que a união entre gentios e judeus, por assim dizer, ela viesse a acontecer. O resultado dessa união é a nova igreja, que é a humanidade. Então é interessante que aqui também ilustra aquela questão da pedra angular, porque você vê Cristo no centro e à direita você tem a ilustração, né, que eu digo, os gentios, e do lado esquerdo, digamos, seriam, né, os judeus, e agora eles fazem parte de uma mesma construção e não estão mais separados. E essa construção tem como base aquilo que Jesus fez na cruz e os seus ensinos, né? Graças a Deus, por isso que agora a gente pode fazer parte de um mesmo reino, né? Irmão Misael. Sim, amém, amém. Glória a Deus por isso. Mais adiante a gente vai ver alguns assuntos aí bem interessantes, né? Sobre isso aí que o irmão Rafael falou. Vamos deixar para correr um pouquinho mais, né, irmão Rafael? Vamos lá, vamos lá. Assim, o templo judaico perde sua relevância e o novo conceito de santuário é apresentado. Vamos voltar Vamos voltar ao subtópico 1 aqui. O senhor quer tecer um comentário geral sobre o subtópico 1? Não, eu acho que nós vamos fazendo assim, ó. Tu vai passando os tópicos, cada slide, e quando eu for tecer o comentário, eu já te falo na hora e que daí a gente ganha tempo. Perfeito. Pode ser? Tá bom. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Subtópico 2, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício, onde Deus habita em espírito. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu espírito. Efésios, capítulo 2, versículo 22. Amém. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Muito menos este templo que construí. Olha a confissão de Salomão, né? Que bênção, glória a Deus. Não, Ele isso é uma grande, a gente pode dizer que isso é uma grande profecia, né? Sim. Que foi lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27, conforme a imagem diz ali, e isso aqui é uma coisa muito espetacular, muito bacana, assim, porque lá atrás, né, evidencia a obra de Cristo que viria a acontecer no Novo Testamento, né, que Deus, ele não habitaria na terra, a terra não pode conter, né, então a gente entende que Deus, ele não se limita ao templo, mas ele mora dentro de nós, né. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vamos adiante. Vamos adiante. Estevão diz: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Aleluia. Glória a Deus. Isso foi uma confissão, uma das confissões, né, que ele fez ali, e que gerou muito, né, muita discordância, porque para os judeus, né,
Deus estava ele enclausurado num templo, né? A representação era o templo ali, né? Da presença de Deus. E ao Estevão, quando fala isto, ele causa muito alvoroço, né? Vamos adiante. Exatamente. Vamos. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito Santo de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. É interessante que tanto o cristão, o crente, né, ele tem um progresso na sua caminhada, e é como se fosse basicamente uma construção mesmo, porque conforme as coisas vão acontecendo na nossa caminhada, na nossa vida espiritual, a nossa personalidade espiritual, por assim dizer, a nossa casa espiritual, ela vai sendo construída pouco a pouco, conforme o tempo em que nós estamos vivendo na caminhada, conforme a gente está procedendo dentro da caminhada, né? Isso é muito interessante, porque a gente entende que dia após dia o Senhor Deus, ele vem nos construindo, né? Colocando cada pedra no seu lugar, porque o objetivo dele, graças a Deus por isso, é nos tornar templo do seu Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão Rafael. Vamos adiante. Irmãos, eu vou fazer uma pausa aqui, tá? Só para mim prestigiar alguns nossos irmãos aqui que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, irmão João Luiz, né? Irmão Bruno, irmão Éder, irmão Alisson, irmã Noemi e alguns outros irmãos que estão curtindo aí, estão nos assistindo, né? Nesta live. Queremos mandar um abraço aos irmãos, que Deus os abençoe, e na medida do possível vão comentando, irmãos, vão participando. Amém. Irmão Éder também, né? Que Deus abençoe a vida do irmão Éder. Vamos estar comentando aí nos comentários ali, fiquem à vontade, tá, meus irmãos? Deus os abençoe. Glória a Deus. A pedra angular, subtópico 3. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é trazida como a pedra mais importante, a pedra principal, né? É verdade. E a gente pode ver naquela imagem ali, tanto nesta imagem aqui, quanto na próxima do slide, a gente pode ver a importância da pedra, né? E tanto é que é por isso que ela chega a ser chamada de pedra principal, aonde todas as outras se apoiam nela, né? Então a gente pode ver tanto nessa imagem quanto na próxima, a que a gente vai conseguir entender a grande importância da pedra angular, né? Aí, se o irmão puder passar no próximo slide, nós vamos ver esta imagem, ó, que ela era posta no canto como alicerce para unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Ou seja, se não houver uma pedra angular, uma pedra onde nós vamos ser colocados sobre elas como alicerce, e esta pedra é o próprio Senhor, com os ensinamentos dos apóstolos e os profetas, né? A gente consegue entender tamanha dimensão da importância da pedra angular. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Vamos adiante. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. 12 metros de comprimento, aí está, né? Nós tivemos, depois imagina como foi para colocar um bloco de 12 metros, né? Sem nenhuma maquinário, né?
Tudo manual, né? Tudo na mão, exatamente, tudo manual, 100% manual. Então, a importância que era um edifício ser edificado, né, numa base sustentável e forte, né? Amém. Vamos adiante. Vamos adiante. Subtópico 3, a pedra principal. Acho que creio que aqui é o subtópico 4, não é? O subtópico 4, estamos no subtópico 4, ali teve um erro de digitação. Cristo, a pedra principal. A edificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra é rejeitada. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ele mesmo afirmou: vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. É interessante, né? É interessante que o próprio Senhor, em Marcos capítulo 12, versículo 10, ele testifica do que foi falado dele mesmo em Salmo 118, verso 22. Sim. Né? É interessante que a preciosidade da palavra em como as coisas se conectam, né? Tanto do Velho com o Novo Testamento. Lá em Salmo 118, né, a pedra seria rejeitada. Mesmo sendo a pedra mais importante de uma edificação, ela seria rejeitada. E agora, no Novo, nós vemos o Cristo, Jesus, em Marcos capítulo 12, versículo 10, testificando: ei, vocês não leram, não prestaram atenção de que para uma grande edificação é necessária a pedra angular, a pedra de esquina. Então é interessante que a Bíblia ela se completa, a palavra de Deus é magnífica por isso, né, irmão Misael? Sim, com certeza. Glória a Deus. Vamos adiante. Vamos adiante. Assim como também os apóstolos testificaram: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Segundo Atos, livro de Atos, capítulo 4, versículo 11. Amém. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Amém. É verdade. Graças a Deus. É interessante, né? Essa questão, muito bom. Graças a Deus. Amém. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Amém. Amém. Uma ilustração da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a Cristo. Então, que a rocha, que é o nosso fundamento, é Cristo, a nossa pedra angular. É Cristo, exatamente. A nossa rocha é o próprio Senhor, né? O fundamento, apóstolos e profetas. Vamos para o tópico 2, né? Amém. Sobre o tópico 1, o conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza, da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Amém. Glória a Deus. Os evangelistas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Mateus 10, capítulo 10, versículo 2 ao 5, Marcos ali, e Lucas também retrata isso. Amém. Né? Amém. Eles foram testemunhas oculares, né, dos acontecimentos de Cristo, aí, do ministério de Jesus, da morte de Jesus e da sua ressurreição. Né? Então, nós não estamos, como diz a lição ali, né, fundamento sobre os apóstolos e profetas, nós não somos baseados em qualquer coisa, né? Baseado não. No testemunho de homens que andaram com o próprio Filho de Deus nessa terra, né? Então, a glória a Deus pela vida deles. Graças a Deus. É por causa da persistência dos apóstolos que a igreja existe, né? Porque a igreja ela só existe graças à pregação e o testemunho
de cada um, de cada apóstolo que participou né, testemunha ocular, como testemunha ocular do ministério de Jesus, da morte e da ressurreição. Né? Graças a Deus. Assim, Paulo também foi chamado pelo Espírito do Senhor para ser apóstolo. Amém. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. Amém. Graças Vamos a para Deus. o subtópico 2, a Amém. doutrina dos apóstolos. O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Né? A gente tem que clarear bem essa ideia, né? Não eram os apóstolos em si, como muitos acreditam, né? Mas sim a doutrina que eles professavam. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Então, eles eram como arautos, né? Eles eram mensageiros, como o termo apóstolo e profeta sugere, né? Enviado, mensageiro, professavam a doutrina que Cristo ensinara a eles, né? Então, e eu fico imaginando, uma vez eu escutei alguém falando, né, que se Jesus, com 12 homens, né, incendiou o mundo com a sua palavra, com o seu evangelho, o que não fará com uma igreja, né, volumosa como a nossa, que temos tantos membros, né? Chegou a hora, então, da igreja incendiar o mundo com esse evangelho, né, e pregar como aqueles homens pregaram naquele tempo, cheio do Espírito Santo, com intrepidez, ousadia, né? Isso nós temos que apontar para esse entendimento que a igreja precisa estar, né? Visando pregar a palavra do Senhor em todo o tempo. É verdade. Interessante, irmão Israel, que a igreja, os apóstolos, eles tinham uma missão de pregar a salvação, né? Prover meios também, né, para a adoração ao Senhor. Eles tinham também a missão de promover a comunhão entre os irmãos e sustentar uma norma, digamos assim, de condutas moral. Só que tudo isso, né, salvação, adoração, comunhão e conduta, a gente vai ver esses 4 itens na pessoa de Cristo. Exatamente. Ou seja, o ensinamento dos apóstolos não é uma coisa humana, não é uma coisa deles. Por quê? Porque a salvação provém de Cristo. A adoração deve ser dada somente a Deus. Para termos o conceito de igreja, é necessário termos comunhão entre irmãos. Amém. Glória a Deus. E devemos carregar dentro de nós uma norma de conduta moral, né? Que é o nosso portar diante da sociedade. Então a gente consegue perceber que tudo isso provém de Deus, provém de Cristo. Então os apóstolos estavam, entre aspas, não minimizando o trabalho deles, mas exemplificando aqui, né? Eles estavam apenas passando para o mundo que não pôde ver em Cristo, passando para o mundo quem ele era e o que ele ensinava. Amém. Louvado seja Deus. É interessante essa questão da comunhão, né? Porque a palavra mesmo diz que aquele que diz que ama a Deus, mas que aborrece ao seu irmão, mente. Né? Então, sem comunhão com os nossos irmãos, sem a doutrina do perdão, né? Sem a comunhão e tudo mais, nós não somos igreja. Nós dizemos que somos igreja, mas mentimos, né? Não somos igreja. É verdade, é verdade. Vamos adiante. Assim como não se pôde mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado, em hipótese alguma. Nem ali uma ilustração muito linda ali, né?
É o evangelismo, adoração, oração, serviço, comunhão e ensino. Aí o ensino está na base, né? Glória a Deus. Vamos adiante. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Né? Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, né? Que seja anátema. Então, Exatamente. Irmão Misael, se me permite, o senhor volte ali no, que eu quero fazer um comentário, volte ali no slide anterior e olhem só essa imagem aqui da direita, da minha direita, que tem a pedra angular com o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo aquilo que faz parte da igreja, né, que é o evangelismo, a adoração, né, a oração, o serviço, a comunhão e o ensino. Olha só que interessante, o que a palavra que nós vimos no próximo slide quer dizer? Se vier alguém aqui e tirar este fundamento de dentro dessa construção, toda a construção que vai acontecer, ela vai desmoronar, vai ruir, exatamente. Então, e aí o próprio Senhor diz, olha, todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não. As minhas palavras não vão passar, não vão ser esquecidas, não vão ser jogadas ao vento. Ou não poderão ser substituídas. Por quê? Porque depois de alicerçado, é praticamente impossível você tirar o alicerce. Pode acontecer, como a própria palavra diz, pode acontecer de vir outros e quererem edificar um novo edifício com outro fundamento, com outra pedra angular, com outro ensino diferente daquele na qual nós recebemos dos profetas e dos apóstolos. Ou seja, tudo aquilo que não for basificado nestes ensinos da igreja que nós estamos vendo nessa imagem é passível de maldição. Aquele que vier e pregar outro evangelho, outro ministério, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Então, nesta imagem, ela nos faz entender melhor essa questão de substituição, por assim dizer. Não pode haver essa substituição de ensino, esta base. Por quê? Porque o edifício já está bem construído, a não ser que venha outro e construa um falso edifício. Então, assim, a gente pode entender o que a palavra quer dizer, não é? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos adiante, então. Subtópico 3, o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Indica tratar-se dos profetas da igreja, e não os do Antigo Testamento. Uma questão aqui que eu acho bem interessante, antes da gente entrar nos profetas, eu estive pesquisando, irmão Misael, e existem duas coisas que são bem importantes para a igreja, como eu diria que seriam dois propósitos, ou um propósito duplo, né? Primeiro, a igreja, ela deve ser um sacerdócio santo. Sim. E segundo, a igreja, ela deve, olha só, proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha Glória só. a Deus. Esse é um propósito duplo, né, que a igreja tem, além de uma função missionária, por assim dizer, né, que é mostrar para o mundo as maravilhas de Deus, os milagres que Deus faz. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Vamos adiante. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto foi revelada aos profetas.
Efésios, capítulo 3, versículo 5, nos diz: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Né? Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Amém. Exatamente. Olha só que interessante isso aqui. Quando este termo é usado, profetas, a gente pode entender que no próprio slide tem uma explicação, que os profetas neotestamentários foram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, o que a gente pode trazer para os nossos dias de hoje, né? Que aquele que é profeta ou só pode ser dito como profeta todo aquele que fala inspirado por Deus. É isso que 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, está dizendo. Que profeta só pode falar em nome do Senhor se ele for inspirado pelo Espírito Santo, né? E é interessante que eu acho que está no próximo slide, se não me falha a memória, que Paulo quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, ele diz assim, né? Ele fala sobre os frutos do Espírito. Então, o que a gente entende? Profeta é todo aquele que fala inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E para ser inspirado, ou seja, porém aquele que provém do Espírito Santo carrega sobre si os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, o profeta não é aquele que levanta a mão e diz: eu sou profeta. Não. O profeta é, primeiro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem que ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Segundo, a evidência de que ele tem o Espírito Santo sobre a sua vida é os frutos do Espírito. Olha só que maravilha. Sim, glória a Deus. Graças a Deus. E assim, né? Acho que tá dando uma queda aqui. Eu não sei se o áudio tá chegando aí, Rafael. Tá tudo ok? Para mim tá ótimo, tá perfeito. Podemos continuar. Irmãos, vamos comunicando aí, irmãos, também nos comentários, caso tiver algum problema aí de áudio aqui, para mim deu uma falhadinha aqui, tá? Vamos seguindo. Muito interessante essa colocação que tu pôs aí, né? Exatamente. Até naquele outro slide que nós vimos ali, onde tinha ali evangelismo, adoração, oração, né? E as outras que vinham, a base era o ensinamento e o topo era o evangelismo. Ou seja, tu não pode sair e pregar o evangelho se tu não tem um ensinamento, se tu não vive aquilo. Exatamente. Né? Tanto é que nós, a palavra nos diz, né, a palavra de Deus nos diz que nós devemos pregar a palavra, e quando preciso for usar as palavras, ou seja, nós devemos pregar com a nossa vida, né? E para isso nós temos que ter os frutos do Espírito Santo como evidência, né? Não, como evidência. Muito bem colocado, irmão Rafael, muito bem colocado. Deus abençoe. Vamos adiante. Vamos adiante. Vamos para o tópico 3, edificados para a morada de Deus. Amém. Subtópico 1, edifício bem ajustado. A expressão todo o edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Ali é o novo nascimento, a conversão, santificação e a missão, né? A família ali ascendendo aos degraus, né? E isso aí nós deixar muito claro, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam na igreja, os novos convertidos chegam na igreja, né? E não sabem muitas vezes para onde ir, o que fazer, né? E graças a Deus a nossa igreja tem trabalhado muito forte em cima disso, né? Em discipulado, em ensinamento, e muitos que têm chegado têm se acomodado muito bem, porque sabemos que ali os nossos pastores, nossos líderes se preocupam com o ensino e com a pregação da palavra de Deus e a sua coerência, né? Então, glória a Deus.
É interessante, como Israel, nesse slide, que a gente pode ver aquela seta indicando o crescimento, né? E a gente vê que é um processo. Primeiro, a gente vê que existe um processo, Sim, certo? Primeiro, existe um processo. Segundo, existe um tempo do novo nascimento até a missão. exato. Essas duas coisas, processo e tempo, muitas das vezes a gente luta, né, no nosso interior, por assim dizer. Sim, Muitas das vezes a gente não entende algumas coisas que estão acontecendo. Então, na verdade, Deus fala conosco dizendo: olha, tu está passando primeiro por um processo, e segundo, existe um tempo para esse processo. é verdade. Ele não vai acontecer da noite para o dia. Existe o processo. Por que existe o processo? Porque Deus nos conhece e Ele sabe, Ele nos criou, então Ele sabe que nós precisamos de processo e de tempo. Exato. Ele sabe que talvez eu vou levar mais tempo que os irmãos para para poder correr esta carreira, por assim dizer. Existe esse tempo, esse processo, e só o Senhor sabe o tempo específico de cada um. Talvez o Senhor trabalha em mim em um dia, talvez em outra pessoa não vai dar para fazer em um dia, vai ter que fazer em uma semana, entende? Sim, Então, essa expressão, ela nos diz isso, olha, ela até fala conosco, olha, te aquieta porque existe um processo e tu tá no tempo do processo de amém. crescimento. E ali, como bem sugere a imagem, né, é novo nascimento, conversão e santificação, né, não santidade, porque ela poderia sugerir a último degrau como um patamar, mas não é um patamar, não é um Não é, patamar, é um caminho, é uma é constante. caminho. Santificação é uma busca constante. A gente não chega a esse Exatamente, patamar e fica agora, a partir daqui, nós estamos santificados e salvos. Não, nós temos que procurar isso é todos os dias, verdade, e prosseguir na santificação. é Amém? verdade. Vamos adiante. Vamos. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, em harmonia, né? 1 Exatamente. Coríntios, capítulo 1, versículo 10, nos diz: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vós, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. E É, isso, meu Deus, né, nos dias de hoje, isso mais do que nunca tem que ser professado, tem que ser disseminado, né, irmão Rafael? Porque muitas pessoas exatamente, têm a realidade, a sua própria verdade, né? E acho que exatamente, isso para mim, para ti pode não ser errado, mas para mim pode ser errado, ou para mim isso é certo e para ti não é, né? Uma verdade relativa, quando na verdade mesmo o fundamento é um só, né? Cristo é o fundamento da igreja, os ensinamentos já estão todos propostos, como diz lá em Timóteo, a carta de Paulo de Timóteo, né? Torna-te padrão do fiel na padrão, palavra, no trato, no amor, né? Fazendo proceder. isso, salvará Uhum. tanto a ti quanto aos que te ouvem. Não é mesmo? Então, Exato. existe um padrão, nós não podemos dizer assim, ah, não, eu sou desse jeito mesmo. Não, existe um padrão. Muitas vezes, como já aconteceu, nós lemos na palavra de Deus, alguns dos apóstolos não concordaram entre ideias entre um e outro, né? Mas vimos ali que isso daí é uma verdade, porque nós somos seres humanos, né? Nós temos ideias diferentes e muitas vezes não concordamos, mas que nós temos, né? Ali, Cristo suplico, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem, é uma afirmativa, né? Concordem É uns com verdade. o que falam, né? Então, nós temos que concordar, nós temos que chegar ao entendimento, né? E isso daí é uma característica da igreja. Por mais que às vezes venhamos a ter uma outra opinião, uma opinião diferente, nós temos que concordar, porque somos a igreja, que estamos Sim. baseados na pedra de esquina chamada Jesus Cristo. E ele é um Amém. fundamento dele, não é dividido. Vamos adiante, Glória a irmão. Uma Deus. coisa, irmão Glória a Deus. Rafael? Vamos adiante. Não era isso, era exatamente isso. A harmonia, ela anda junto com a concordância. Quando Sim, existe concordância, existe harmonia. Não se pode haver amém. harmonia sem a concordância, né? Muito bem colocado, irmão Misael.
Muito bem Amém. colocado. Amém. Vamos adiante. O crescimento da igreja também depende de tudo. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Amém. Glória a Deus. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Amém. Como diz Glória em a Deus. Gálatas 5:22, né? Então, como o senhor disse ali, né, irmão Rafael? Não há como professar a Jesus Cristo, né, sendo a habitação do Espírito Santo e não evidenciar tais evidenciar o fruto. Exatamente. Como é difícil para nós, a gente precisa ser ajustado constantemente com o Espírito Santo, porque somos falhos, né? Exatamente. Nós somos falhos, somos pecadores, erramos, né? Mas nós temos um Espírito Santo consolador que está pronto a nos moldar conforme a sua vontade. Graças a Deus. Graças fruto, a Deus. Né? Amém. Amém. Vamos adiante. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo do Espírito, do templo santo no Senhor. Veja bem ali, eu não sei se o irmão vai comentar alguma coisa. Sim. É interessante que esse slide aqui, ele tem uma afirmativa muito forte, porque ele diz assim, ó, que todo o crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Ou seja, o crente que não está bem ajustado não pode ser templo do Espírito Santo. Nós estamos no mesmo espírito, irmão Rafael. Eu pensei a mesma coisa. Exatamente. Ou seja, aí tá, mas como é que eu consigo isso, né? É durante a minha caminhada, porque Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 4, 13, nesta mesma imagem, né? Ele diz assim, olha, até que todos alcancemos a unidade de fé e conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade. Ou seja, existe um ponto existem vários pontos da nossa caminhada que vão nos exigir uma maturidade maior. Só que eu só adquiro essa maturidade maior quando eu vivo as experiências de Deus, quando eu vivo as experiências de Cristo, né? Então é interessante que o bem-ajuste depende da minha vivência com Cristo e com Deus. Logo, se eu não me permitir viver as experiências, eu não consigo atingir a maturidade que é necessária para que eu me torne templo do Senhor bem ajustado, para que eu venha a ser bem ajustado para me tornar templo santo do Senhor. Amém. São dois blocos ali, né? Pois todo crente bem ajustado torna-se templo do Espírito Santo. São dois conjuntos de frases ali, né? Mas que contém uma grande verdade. Né? Exatamente. Uma verdade que é uma vida, né? Pois todo crente bem ajustado, depois que ele for bem ajustado, né? Depois que ele entender, que entrar nele, né, o entendimento do Espírito Santo, ele vai se tornar templo do Espírito Santo. Então não é da noite para o dia que nós nos tornamos templo do Senhor, né? Nós temos que estar bem ajustado com aquela pedra angular, a base, a pedra fundamental, a pedra principal, a pedra de esquina, tem que ser o alicerce da nossa vida. Amém. Exatamente, amém. Vamos adiante. Subtópico 2, a hora tem avançado, né? Nós vamos indo então. Templo santo no Senhor. Subtópico 2. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon.
que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus, né? Ali tem a imagem santíssimo e o santo, né? Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. 1 Coríntios. É interessante, se me permite, irmão Misael. Sim. E olha só aqui, ó, a palavra aqui usada é vocábulo naon. Naon significa recinto interior. Olha só que interessante, Deus retira do templo material o lugar santíssimo e coloca dentro do homem o lugar santíssimo. Amém. Recinto interior. Sim. Ou seja, era o lugar onde o sacerdote se encontrava com Deus. Então a gente tem, aleluia, a gente tem dentro de nós o lugar santíssimo, está dentro de nós hoje. Sim, glória a Deus. Imagina que privilégio isso, né, irmão É Misael? um grande privilégio nós temos a habitação do Espírito Santo de Deus, né? Glória a Deus Amém. por isso. Vamos adiante então, irmão Rafael. Vamos. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente percebe o livre acesso à presença do Pai, né? Glória a Deus. Uma das grandes divisores de águas aí, no contraste com o antigo e o novo, é isso, né? E é justamente isso que a gente tem visto nas nossas mensagens. Isso aqui está querendo dizer assim, ó, que existem duas questões, né? Existe o lado que é do pecado, e o lado que é de Deus. Quanto mais você se distancia de Deus, mais você fica perto do pecado. E quanto mais você se distancia do pecado, mais perto você chega a Deus. E quanto mais perto eu estou de Deus, eu consigo desfrutar tudo aquilo que Ele mesmo colocou dentro de mim, no lugar santíssimo. Glória a Deus. É uma grande Amém. verdade. Vamos adiante, então. Subtópico 3, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, né, como a ilustração nos mostra ali. Depois, ao templo israelita, indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima, né? Isso, exatamente. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, como Estevão havia dito, né, em Atos, capítulo 17, versículo 24. Amém. Glória a Deus. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. João capítulo 14, versículo 23. Detalhe que aqui existe uma pluralidade, né? Sim. Nós viremos. Sim. Não é só um, é nós. Olha só que privilégio. E muitas das vezes a gente passa por situações, né, em que a gente se sente assim, às vezes parece que o Senhor não está por perto, mas na verdade a gente ama o Senhor e guarda a sua palavra. Portanto, quando estamos dentro deste prisma, nós conseguimos entender que a Trindade está dentro de nós. Amém. O Jesus Cristo, Deus e o próprio Espírito Santo dentro de nós, né? Amém. E ali o dizer, né, nos apresenta, ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus. Tanto num contexto macro,
como em nós individualmente, né, Deus, ele permanece o mesmo, né? Ele é o fundamento, tanto da minha fé individualmente lá dentro do meu coração, como da igreja como um todo. Por isso que Amém. não há como nós dizemos que somos igreja e não houver uma harmonia entre nós. É Né? Porque o verdade. que está dentro de nós está em todos nós, né? É Dando verdade. a formação da igreja. Então, essa é uma grande evidência, né, de que Cristo é o nosso fundamento, é a nossa harmonia, a nossa concordância. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos à conclusão, meu Rafael, bem no horário, né? No meu relógio está Amém. marcando aqui agora 11 horas, né? 11 Vamos à horas. conclusão, eu vou ler, então o irmão Rafael vai fazer as considerações finais e eu vou estar encerrando. Conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Glória a Deus por isso. Irmão Rafael. Graças a Deus. É interessante, né, nesta conclusão, que o que nós aprendemos hoje aqui, né? O que a conclusão está falando? Ela está falando, olha, você vai sair hoje dessa escola bíblica entendendo que você está em processo de aperfeiçoamento. Glória a Deus. Primeiro ponto, nós estamos em processo de aperfeiçoamento. E para todo processo existe tempo, né? E me fugiu agora a expressão, mas é tempo e fases, por assim dizer. Sim. Etapas, fases. Etapas, entende? Então, e existe um objetivo deste processo, deste tempo, é chegar à unidade da fé. E a outra questão que a gente aprende hoje nessa escola é que nada pode substituir aquilo que Cristo deixou para os profetas e para os apóstolos, os Glória a ensinos. Deus. Isso não pode ser substituído. Isso não vai ser substituído. O que pode acontecer e a palavra diz isso, né? Vai aparecer alguém pregando outra estrutura, colocando como fundamento outra pedra angular. Mas o que ele diz? Que seja amaldiçoado. Então... E o interessante disso tudo, irmão Rafael, é que por mais que alguém venha até mesmo interpretar de maneira diferente as escrituras, o que pode ocorrer, alguém vem interpretar pregando uma outra visão sobre a mesma palavra que nós temos entendimento, né? Isso daí nós vamos entender que é anátema, porque a Bíblia ela é perfeita, não é? O que ocorre no Testamento se confirma no Antigo Testamento, se confirma no Novo, né? Então ela é uma interação, ela é uma só, e por mais que alguém venha dar outra interpretação para ela, a Bíblia assim ela é perfeita e ela não permite que isso ocorra. Ela já tem a sua própria visão, e glória a Deus por isso também, não é? Amém, graças a Deus. Amém. Então, Rafael, nós louvamos a Deus por esta manhã abençoada com a sua pessoa, com os demais irmãos que participaram e estavam aqui comentando conosco. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um, né, que se fez presente, né, mesmo que online, né. Amém. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um, né, e louvado seja o nome do Senhor por mais esta lição e por mais este domingo que passamos nessa manhã na presença do Senhor. Alguma consideração final aí, irmão Rafael? Amém. Eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, em que me foi colocada, né? Em que me foi disponível. Graças a Deus por isso, por eu poder contribuir de alguma forma para o crescimento espiritual dos irmãos que estão nos acompanhando, né? E o meu desejo é que nós venhamos a sair dessa escola bíblica hoje entendendo os propósitos que o Senhor tem para nós, entendendo aquilo que o Senhor tem, todas as fases, todas as etapas e principalmente o tempo, e que não existe outro fundamento a não ser aquele que o próprio Cristo já
estabeleceu, né? Com Quero, certeza. quero agradecer aos irmãos que acompanharam, desejo que cada irmão seja abençoado neste domingo, né? E que sempre que puder, né, estejam conosco. Sou muito grato a Deus e deixo essas palavras. Então tá, meus irmãos, bom domingo a todos, que Deus abençoe. Logo mais à noite, né, teremos o nosso culto. Fica acompanhando aí nas redes sociais, perdão, tanto no Facebook, o WhatsApp, né, aqueles que têm. Então fiquem acompanhando, irmãos, que logo mais vai ser divulgado o horário das reuniões, também se você quiser se fazer presente, fale com os nossos representantes, nossos irmãos, nossos líderes, porque neste momento de pandemia, às vezes as coisas tem uma regra, uma norma a ser seguida. Então a gente pede a compreensão dos irmãos. Deus os abençoe, meu querido. Irmãos, eu estou sentindo no coração aqui, irmão Rafael, de nós fazermos uma oração para encerrar. Amém. Vamos orar. Oração? Vamos orar sim. Amém? Amém. Então, você que Oremos. está em casa, você fecha seus olhos, você se conecta com Deus nesse momento e seja abençoado em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, primeiramente reconhecendo que nós carecemos do Teu perdão, da Tua misericórdia, do Teu amor, reconhecendo, Senhor, que somos falhos, Senhor, somos seres humanos, Senhor, que erramos, Pai, mas a Tua misericórdia, ela está sobre nós e nós carecemos da Tua misericórdia. Senhor, em um segundo momento, nós queríamos agradecer, Pai, pela vida de cada uma que acompanhou esta live, Senhor, e que a palavra que foi ministrada aqui, Senhor, a palavra é Tua palavra diz que a palavra ela não volta vazia, então que ela vá ao coração de quem escutou, de quem ouviu, de quem recebeu, e faça aquilo que lhe apraz, Senhor. Senhor, eu também quero pedir que o Senhor abençoe o domingo de cada um, abençoe logo mais o culto, Senhor, que nós venhamos a sentir a Tua graça, o Teu poder, Senhor, e principalmente o Teu amor sobre as nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço, certo da vitória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, meus irmãos. Deus os abençoe. Né? Bom domingo a todos. Bom domingo, irmão Rafael. Paz. Amém. Bom domingo, irmão Israel. Paz. Deus abençoe.